leva para casa a primeira taça da temporada. Filipe Luís, em 4 meses de trabalho, já conquista o seu segundo título à frente do Flamengo. 3 para o Flamengo, 1 para o Botafogo. E o nome da partida foi ele, Bruno Henrique. Uma bela jogada individual, conseguiu o pênalti, foi para a cobrança, fez 1-0 para o Mengão. O jogo ficou parado por conta da chuva, o gramado ficou castigado lá em Belém por conta da forte chuva. Assim que retornou o jogo, Bruno Henrique, num golaço, um tapa certeiro, fez 2-0 para o Flamengo. Luiz Araújo, 3-0 Mengão. E agora, nos minutos finais, Patrick de Paula, aproveitando o rebote. Botafogo diminuiu o placar. 3 Flamengo, 1 Botafogo. Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. Fábio Piperno. Parabéns ao Flamengo, né? E curiosamente, né? Só puxando aqui da memória, as 2 últimas conquistas do Flamengo, a Copa do Brasil, e hoje, garantidas aí com gols de 2 remanescentes da geração 19, né? O Gabigol na Copa do Brasil e o Bruno Henrique hoje. Eu acho que é uma satisfação dupla para a torcida do Flamengo, porque além da conquista do título, essa taça ter vindo aí em um dia, de uma tarde, né, de grande exibição do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique é um ídolo que respeita demais a camisa do Flamengo. É um cara que curte jogar no Flamengo, é um jogador que se entrega demais. Então ele merece todo o respeito que ele tem do torcedor e merece também ser aí o grande protagonista de mais essa conquista. É claro que enfim, não é uma taça, óbvio, conquistada em cima de um grande rival, mas é evidente também que esse não é um jogo que sirva para balizar o que Flamengo e Botafogo possam fazer nessa temporada. O Botafogo é um Botafogo ainda sem técnico, procurando aí se reequilibrar depois de um inesquecível 2024, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. É muito mais importante ganhar do que qualquer outra coisa. Então, hoje, o Flamengo veio com uma escalação muito próxima daquilo que pode ser o Flamengo ideal para essa temporada. Enfim, Bruno Henrique hoje de novo numa outra função, mostrando mais uma vez a versatilidade dele, como ele pode ser trabalhado para se tornar um atacante mais central do que propriamente um ponta nessa temporada, porque à medida que o tempo passa, é óbvio que ele vai naturalmente perdendo velocidade, mas em compensação continua um jogador fisicamente muito forte e de ótimo poder de definição, e o técnico Filipe Luís tem sabido utilizar isso com inteligência. E em relação ao Botafogo, enfim, aguardar o novo técnico, ver o que pode fazer. Muito se falou nos últimos dias aí sobre o Leonardo Jardim. Ainda tem essa possibilidade, aí? O Leonardo Jardim no Cruzeiro, né? O Botafogo era também um português. Foi o Rafa Benítez. O Rafa Benítez. Que já tinha sido descartado também, né? Também. Foi o último nome que se falou no Botafogo. Sim, é verdade. E antes se falou no Vasco, que era o técnico do... É o técnico do Santa Clara. Pois é. Que Vasco Matos, né? Isso, Vasco Matos. O Vasco Matos, fazendo ótima campanha por sinal à frente do Santa Clara. Seria uma aposta, né? Um técnico pouco conhecido, até mesmo no mercado português, mas de qualquer forma o Botafogo vai ter que aguardar isso para saber o que vai de fato fazer nessa temporada. Flamengo 3, Botafogo 1, foi um amasso, domínio completo do Flamengo. Raí Monteiro, chama atenção essa intensidade que o Flamengo coloca na partida. Não deixou o Botafogo respirar no jogo de hoje, Raí. Foi um amasso do Flamengo diante do Botafogo do começo ao fim, né? Um jogo de muita imposição, ritmo muito alto. O Filipe Luís tem trabalhado muito um time que pressione muito quando não tem a bola para recuperar rapidamente. E essa foi uma marca muito grande do Flamengo nesse confronto de hoje, né? Abriu o placar cedinho no gol do Bruno Henrique de pênalti. Tem aquela paralisação muito longa, né? Mais de 1 hora o jogo parado por conta da chuva lá no Mangueirão. E no retorno rapidinho já tem o gol do 2-0. Então um jogo de domínio muito grande do Flamengo. E com as soluções aí que o Filipe Luís vai encontrando, né? Plata e Michael pelos lados do campo, Bruno Henrique na referência, que era uma possibilidade aí já há algum tempo pensada pela diretoria do Flamengo de usar o Bruno Henrique um pouco mais avançado, com a lesão do Pedro, a saída do Gabigol e ainda nenhuma reposição do mesmo nível. O Bruno Henrique vai quebrando e bem um galho como um centroavante, embora ele não seja esse tipo de jogador, mas tem boa finalização, tem estatura, tem um belo jogo aéreo. O Bruno Henrique fez muitos gols de cabeça pelo Flamengo, muitos gols fechando na segunda trave em combinações com o Gabriel, na época que ele jogava no Flamengo também. Então são soluções aí que o Filipe Luís vai encontrando, né? Ainda assim o Arrascaeta 100%, hoje mais uma vez no banco de reservas. Luiz Araújo veio para fazer o terceiro gol do banco de reservas. Enfim, o Flamengo tem um elenco com várias opções interessantes, né? Fechou a janela com 2 contratações, o Juninho, centroavante, e o Danilo, que vem para jogar como um zagueiro. O Flamengo prospecta outros negócios aí para o segundo semestre, principalmente pensando no Super Mundial e na sequência da temporada, o que geralmente é uma janela mais quente também. Então, um título até esperado pelo estágio das 2 equipes. O Flamengo voltou um pouquinho antes, já feito amistosos nos Estados Unidos, fez um bom jogo contra o Volta Redonda. O Botafogo, embora tenha feito um clássico muito bom contra o Fluminense, tem uma tiragem menor de jogos e também essa questão aí meio indefinida em relação aos... totalmente indefinida em relação ao seu futuro. A gente estava num bate-pronto essa semana, Pedro, e o Bruno Prado até falou uma coisa bastante interessante em relação ao Botafogo, e eu concordo muito com ele nessa análise, nessa tese. Me parece, né, estou aqui replicando o que ele disse, que os dirigentes do Botafogo veem a temporada ali de abril, maio para frente. Porque no primeiro ano dessa nova gestão, com o Textor e tal, o Botafogo trouxe o Luiz Castro só para o Campeonato Brasileiro. No segundo ano, o Arthur Jorge chegou também para o Campeonato Brasileiro. Então, o Campeonato Estadual, para essa gestão do Botafogo, é meio que um torneio que não vale nada, né? Tanto que o Botafogo, nos 2 anos, acabou ficando na fase de grupos, né? Na primeira fase, melhor dizendo, avançando para disputar a Taça Rio, não ficou entre os 4 melhores colocados. E no Campeonato Brasileiro conseguiu ter ali um bom papel, né? Ganhou o Brasileirão e Libertadores no ano passado, o outro ano tinha feito aquela campanha já muito boa dentro do Brasileirão, embora tenha tido a derrocada na reta final. Então, a direção do Botafogo, de novo, aponta para isso, né? Não se vê muita pressa, assim, uma movimentação muito grande para trazer um treinador para logo, para já, para o Campeonato Estadual. O Botafogo, de novo, vai escolher com muita calma, com muita paciência, para tentar encontrar um profissional para a disputa do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, para os principais torneios da temporada. Início meteórico de Filipe Luís no comando do Flamengo. Já são 2 títulos em 4 meses, Fábio Piperno. Não, exatamente. Lembra muito o início do Abel, né? Que
pouco tempo, 2 meses e meio depois ganhou a Libertadores, em seguida aquela Copa do Brasil. Agora, claro que eram também, no caso, enfim, o Abel ganhou uma Libertadores, os dois ganharam a Copa do Brasil, o Abel ganhou uma Libertadores, que obviamente é infinitamente mais importante do que a Supercopa. Mas eu queria só, enfim, completar uma coisa sobre o Botafogo, em relação a esse raciocínio do Raí e do Bruno. Eu concordo mais em 1000% em relação a isso. Porque, veja, não é o momento realmente de, assim, ser assodado nessa escolha. O Botafogo, de fato, não tem que ter pressa. O Botafogo ganhou os 2 principais títulos da temporada passada. Então, isso dá muito mais lastro para que o clube possa trabalhar, garimpar melhor no mercado um outro treinador. Qual é a diferença que vai fazer para um campeão de Libertadores vencer ou não o campeonato estadual? Ganhar ou perder o Carioquinha, dane-se. Isso vale para qualquer campeonato estadual, por sinal. Então, veja, no primeiro ano desses 2 que o Raí citou, o Luiz Castro já vinha de algum tempo à frente do elenco, foi mal no Campeonato Carioca, era xingado toda hora, foi bancado pelo Textor, e com ele o Botafogo dá aquela arrancada no começo que quase permitiu ao clube ganhar o Campeonato Brasileiro. Quando começa a derrocada, o Castro não era mais o técnico. Em relação ao Arthur Jorge, ele já chega, com o Campeonato Brasileiro se iniciando, nem passou pelo Campeonato Estadual, o Botafogo não deu bola para isso, fez uma excelente campanha. É óbvio que o torcedor ele não tem certeza se essa fórmula ela vai de novo ser bem sucedida como foi nos 2 anos anteriores. Mas também tem uma coisa, o fato é que não tem que esquentar a cabeça em queimar etapas agora em Campeonato Estadual. Está muito certo. Aliás, o Textor, inclusive, tem problemas mais urgentes para resolver, porque tem toda a questão do Julião na Europa. O Botafogo, assim, para esse começo de temporada, não sei, mas a longo prazo, ficar sem um técnico, isso depois pode ser cobrado lá na frente. Depois a temporada pode cobrar do Botafogo isso. Raí Monteiro, a gente aqui acompanhando esse início meteórico do Felipe Luiz no comando do Flamengo, 2 títulos em 4 meses e com muita posse de bola, intensidade, não deixando o adversário respirar. Esses dias o Flamengo entrou com um time misto, estava mais para reserva do que misto pelo Campeonato Carioca na quinta-feira e mantendo esse padrão de jogo, time reserva e time titular jogando da mesma forma. Então começa muito bem o Felipe Luiz à frente do Flamengo. Raí. É impressionante o início do ponto de vista dos resultados, né? Ganhou uma Copa do Brasil, agora ganha a Supercopa e teve um bom desempenho em jogos do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo teve boas partidas ali na reta final. Eu me lembro até, Pedro, de um jogo, logo depois da final da Copa do Brasil, que o Flamengo de novo enfrenta o Atlético Mineiro, recebe o Atlético Mineiro no Maracanã e foi um atropelo aquele jogo. Do ponto de vista de chances, do domínio, o jogo foi 1-0 pro Flamengo. Mas poderia ter sido uns 4 ou 5. O Everson fez umas 10, 12 defesas naquele jogo. Foi um amasso assim do Flamengo naquela ocasião. E esse aspecto que você citou é um ponto muito interessante da gente olhar do trabalho do Felipe Luiz, né? É um time com um padrão de jogo muito claro e muito bem estabelecido em relação ao elenco, não só ao 11 inicial. Então, você citou aí os 2 jogos, né? O Flamengo fez 2 partidas pelo Campeonato do Rio de Janeiro, né? Nesse comecinho de ano. Um jogo contra o Volta Redonda, lá em Brasília, com os titulares, e a imposição total, o time com os 2 zagueiros dentro do campo de ataque, pressionando, com um volume de jogo muito grande, e venceu. No jogo do meio da semana, trocou vários desses jogadores, né? Até pensando na final do domingo, e manteve esse padrão. O Flamengo foi pro intervalo com 0-0, vai vencer o jogo mais na reta final, mas poderia ter aberto o placar na etapa inicial, poderia até muito antes do momento em que fez 1-0 ter feito o primeiro gol. Então é um início espetacular de trabalho do Felipe Luiz, não só do ponto de vista dos resultados, como também da forma que o Flamengo joga, com esses pilares que você citou. Alta posse dentro dos jogos, um ritmo, uma rotação muito alta, uma pressão muito grande quando não tem a bola, para não deixar o adversário contra-atacar, muita qualidade nas trocas de passe, nas trocas de posição dentro do campo. Então, no início do jogo, por exemplo, lado direito muito forte, com o Gerson saindo por ali, o Wesley atacando, o próprio Plata transitando bastante, o Michael se aproximando da área, junto com o Bruno Henrique, fechando muitas vezes como um segundo atacante. Do outro lado, muitas vezes essas dinâmicas aparecem também com o Alexandre passando um pouco mais, e aí você tem de trás o suporte do Pulgar, do De La Cruz. E a Supercopa do Brasil. Flamengo pela direita, o Wesley preparou a bola, tirou a bola, conquistou o título que abre a temporada 2025 e melhor do que a taça, uma taça de único nessas taças que tem esse perfil de começo de temporada melhor do que a taça. Acho que ficou a atuação do Flamengo jogando dentro do que quer, do que pensa de futebol do Felipe Luiz. Já faz tudo aquilo que você vai fazer aqui no Wesley, levando a linha do fundo, tentou o cruzamento, inscrever na live da Gostei, que é o tema que a gente vai falar. Flamengo e Botafogo entraram em campo no estádio Mangueirão em Belém para a disputa da Supercopa do Brasil 2025, Supercopa Rei, né, em homenagem sempre merecida e justa ao Rei Pelé. E o Flamengo venceu por 3-1, numa atuação soberba, numa excelente atuação, num domínio praticamente de 90 minutos, em que o Flamengo o Flamengo jogou o futebol, em que dominou praticamente o tempo todo e venceu sem susto. Na verdade, o placar 3-1 acho que ficou até pouco diante do domínio que foi a partida. É bem verdade que o Flamengo voltou a se preparar antes do que o Botafogo, então o Flamengo está no estágio de preparação final. O Botafogo não tem técnico, né? O Flamengo jogando e treinando com o trabalho do Felipe Luiz.
frio de mandão, mas é chuva pra todo mundo. Não tem mais como jogar, vai ter que parar. Virou polo aquático. Olha o Bota tentando, Igor Jesus lançou a bola, ficou presa na poça. Matheus Martins dominava, a arbitragem vai dar impedimento do Matheus Martins, que corria aqui pela canhota. Explosão, problema, né? É uma questão difícil. Chove todo dia aqui em Belém, mas nunca, ou quase para a própria integridade física dos atletas, né? Ficou realmente muito complicado. Abraçar a galera que tá com a gente, deixa aí de onde você está assistindo. Vamos explicar para o torcedor. A partida pode ser hoje, mas se não tivermos condições da partida ser realizada hoje, o jogo é transferido para amanhã, 3 horas da tarde. É bom lembrar que o aeroporto é aqui do lado, o aeroporto está fechado, pertinho. Não tem como descer, com o vento que tá, inclusive voos de depois de 1h13 minutos, o jogo parado vai rolar finalmente. Pronto pra batalha, vem o meu. Olha o meio de novo, o De La Cruz manobrando pela amiga, manobrou, foi aterrado com falta. Na chegada do Gregory, falta no Nico, Sidão Marinho. Botafogo tá batendo muito, não come. Gente, Ramírez, contabilidade. De La Cruz correu, bateu direto, John. Foi derrubado na cobrança, bateu. Invadiu, bateu, John caiu no lado certo, tocou na bola e não conseguiu defender. Aí, com 15 minutos, o jogo parou. O jogo, de fato, não tinha como continuar. Uma chuva torrencial, um campo muito pesado, Bruno campo alagado. E aí o árbitro, o Ramon Abate Abel, sensacional. Gonzalo Plata de cabeça lançou Michael. Depois por mais 30 hoje no 2 do 2 Shopee, 1h15, e na volta da paralisação continuou o Flamengo dominando totalmente. O Botafogo sem conseguir achar distância para pressionar, não conseguia criar praticamente nada. Da galera, porque o Alexandre se esforçou. E o Michael recebeu, não recebeu, invadiu, pode ser o primeiro do Bota. Atua a ponta, tira pela linha. Uma jogada que começa com o Flamengo atraindo o Botafogo para subir a marcação. Quando a bola retorna no Rossi dá aquela fatiada. Luiz Araújo penetrou sozinho, agora vai bater, a bola cai no pé do Michael. O Botafogo tinha subido essa linha. O Michael está em condição legal com o campo aberto, rola para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique pega um petardo de primeira, a bola vai no ângulo, sem chance. 2-0 e pelo cenário do jogo era muito difícil o Botafogo voltar a partida. No segundo tempo, o Botafogo ainda teve, o Flamengo ainda teve pelo menos 3 grandes chances. E o Botafogo, tirando o gol, que foi uma saída de bola errada do Flamengo, o Botafogo praticamente não conseguiu criar nenhuma chance de perigo. Teve uma outra finalização do Alex Telles pro alto, uma outra cabeçada, bola aérea do Barbosa. Mas no fim o Flamengo ainda fez o 3-0, depois de um passe errado do Walter, passe errado não, uma saída de bola errada do Walter, que o Luiz Araújo cortou, roubou e tocou por cobertura, e um pouco tempo depois o Patrick de Paula diminuiu. 3-1, não tem nenhum questionamento do jogo, uma superioridade grande do Flamengo, melhor do que o título. E eu sou um entusiasta de títulos assim, né? Se você acompanha meu trabalho aqui na TNT Esporte, você vê que eu gosto de títulos como Supercopa, Recopa. Eu gosto de animar e de agitar a pré-temporada, agitar o início da temporada. Mas esses títulos precisam... Falei isso quando o Flamengo ganhou, quando o Palmeiras ganhou, quando o Galo ganhou. Falei isso ano passado. Esses títulos precisam ser tratados na medida certa. Tem que comemorar, porque é um título.